Fala pessoal, Edital Encantado na área. Eu sou a Aline Satas, faço parte da equipe do Edital Encantado e hoje nós estamos aqui para falar para você sobre a diferença dos verbos ver com R, ver acentuado e vir. Talvez você tenha se perguntado, mas vir? Vir é um outro verbo, não tem nada a ver com ver de olhar. Mas calma, fica aqui com a gente que a gente vai te explicar essa confusãozinha que existe da conjugação vir, referente ao verbo ver, e do verbo vir. O Edital Encantado é composto por 3 jovens, eu, a Aline, a Tainá e o Érico. E nós 3 desenvolvemos o método M, E-M-E, que significa explicações, música e exercício, M. Com esse método, nós utilizamos a música para ser inserida nos seus estudos. Já pensou aí quantas músicas que você sabe cantar na sua vida? Provavelmente você não vai achar essa resposta, porque são várias músicas. E como as músicas nos trazem boas lembranças muitas vezes, não é mesmo? Nos geram emoções, nos trazem sentimentos diferenciados e nos trazem recordações também. Às vezes uma música pode te fazer lembrar de um filme, de uma pessoa, de uma viagem, de um acontecimento, de algo que marcou ali a sua vida e sempre que aquela música tocar, você vai se lembrar. Até mesmo professores na época da escola que fizeram alguma música para você se lembrar daquele conteúdo que não era tão fácil, que era meio complicadinho. E até hoje, se você colocar lá a musiquinha, se você resgatar um pouquinho aí na sua memória, você se lembra e ainda consegue cantar. Então nós percebemos isso, achamos isso incrível e resolvemos aplicar a música aos estudos. Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e temos também um grupo exclusivo no Telegram, que eu vou te explicar no final desse vídeo como que você pode fazer para acessar esse grupo. Então vamos começar com as explicações e eu quero já começar deixando aqui um desafio para vocês. Então vamos para o desafio. Qual das 3 está correta? Se ver com R, Manuela, não deixe de dar meu recado. Se ver acentuado, Manuela, não deixe de dar meu recado. Ou se vir, Manuela, não deixe de dar meu recado. E aí, hein? Qual dessas é a resposta certa? Só tem uma. Então dá uma pensadinha aí. Pense em qual que você marcaria se tivesse, por exemplo, numa questão da sua prova. E agora vamos começar as explicações e ao final a gente vai resolver esse desafio. Então vamos começar falando do ver com R. O ver com R, pessoal, é o verbo no infinitivo, ou seja, na sua forma original. E ele é usado principalmente em locuções verbais, após preposições e quando não houver sujeito, entre outros casos. Vamos ver alguns exemplos. Quero ver se Mariana vai conseguir fazer o bolo. Veja que aqui temos uma locução verbal. Quero ver. O nosso verbo auxiliar aqui, no caso, é o quero. Então, usaremos sempre em locuções verbais. Preciso ver, posso ver, vou ver, entre outros. Outro exemplo. Não posso continuar sem ver o que tem no fim da rua. Aqui temos a preposição sem. Então, utilizaremos o ver com R. Outro exemplo. Ver o mundo se perdendo é triste. Neste caso, não existe o sujeito. Então, vamos ver agora a explicação do V acentuado. O V acentuado é a forma conjugada do verbo ver com R na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ou seja, ele vê, ou na segunda pessoa do singular do imperativo, tu vê. Vamos ver um exemplo. Gustavo vê que o irmão precisa de ajuda. Veja, quem vê é Gustavo. Gustavo pode ser substituído por ele. Ele é a nossa terceira pessoa do singular. Então, ele vê, certinho, vê acentuado. Outro exemplo. Vê isso para mim, já te pedi várias vezes.
Aqui estamos nos referindo à segunda pessoa do singular, o tu. Então, tu, vê isso para mim. Imperativo. E vamos ver agora um exemplo de frases em que a gente pode utilizar o ver com R ou o V acentuado, que são parecidas. Marta não consegue ver nada sem óculos. Ou Marta não vê nada sem óculos. Veja que na primeira utilizamos o ver com R porque temos uma locução verbal, o verbo conseguir. Consegue ver é a nossa locução verbal. Na seguinte, não temos locução verbal nem preposição. Então, quem não vê? Ela, Marta. Está certinho, V acentuado. As duas frases estão corretas. E vamos agora para as explicações do verbo vir. Vir é o futuro do subjuntivo do verbo ver. E uma manha para você não esquecer mais quando utilizar o verbo vir é: utilize sempre depois da palavra se e depois da palavra quando. Vamos ver alguns exemplos. Se vir minha mãe, avise que estou na casa da minha avó. Outro exemplo. Quando eu vir Joana, explico o motivo de sua ausência. E aí, você já sabia dessa regrinha? Muita gente se confunde, não é mesmo? No dia a dia a gente acaba falando: ah, se eu ver a Mariana, eu falo para ela que você mandou um beijo. Se eu ver seu pai, eu dou um recado. Quando eu ver a fulana, eu vou avisar o que você pediu. Tá errado. Tem que ser quando eu vir, se você vir. Mas atenção! Essa conjugação que nós estamos falando, o vir, é a conjugação no futuro do subjuntivo do verbo ver. Não se confunda, esse vir, ele tem o sentido de olhar. Já o verbo vir, ele tem o sentido de deslocamento. Nós já fizemos um vídeo sobre o verbo vir e suas conjugações vim e vier. Se você tiver interesse, clica aqui no vídeo para você aprender tudo sobre esse verbo e suas conjugações. E vamos agora mostrar para vocês a tabela do futuro do subjuntivo do verbo ver e do verbo vir, para não ficar nenhuma dúvida. Então, veja só. Conjugando o verbo ver no futuro do subjuntivo. Vamos colocar o quando para facilitar. Então, ficaria: quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. E a tabela do futuro do subjuntivo do verbo vir, no sentido de deslocamento, fica: quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Então, perceba, se eu falo quando eu vir João, darei o recado. Eu estou falando de qual verbo? Do verbo vir, de deslocamento, ou do verbo ver, de olhar, de enxergar, de encontrar? Nesse caso, é o verbo ver. Estamos utilizando a nossa conjugação vir para dizer: quando eu vir, quando eu encontrar João, darei o recado. Mas se eu quisesse falar sobre deslocamento, eu não poderia falar: quando eu vir aqui, te entregarei o presente. Não, quando eu vier aqui, te entregarei o presente. Então, fique atento a essas regras para você não se confundir. As duas palavras existem em sentidos totalmente diferentes. Então é isso, pessoal. Acabamos as nossas explicações, mas temos um desafio ainda. Eu não esqueci, não. Vamos lá dar uma olhada. Se ver com R, V acentuado, ou se vir, Manuela, não deixe de dar meu recado. Se lá no início do vídeo, sem antes ter visto as explicações, você já falou que era a terceira, que ótimo, muito bem, você está sabendo aí sobre a conjugação do verbo ver. Agora, se você ficou em dúvida ou se você até mesmo errou, agora você não erra mais, não é mesmo? Sempre que usarmos o se ou o quando, vai ser o verbo vir,
que é a conjugação do verbo ver. Então, resposta certa, vamos ver? A resposta certa é a nossa terceira frase. Se vir Manuela, não deixe de dar meu recado. Bom, então é isso, pessoal. Já vimos as explicações e vamos agora para a nossa música. Vamos aprender sobre o verbo ver. Ver com E está no infinitivo. Ver acentuado é conjugação do verbo ver. E outra pra não confundir conjugação vir. Ver com R, locução verbal. Laura vai ver se a festa está legal. Preposicionado. Fique por perto pra ela ver seu carro. Ver acentuado, ação de ver. Laura vê que a festa não vai render. Fique por perto assim ela vê você. Imperativo. Vê logo isso e tenha objetivo. E depois de quando e se vi João, diga que estou aqui. Quando vi Maria, fale que não vou sair. Vamos aprender sobre o verbo ver. Ver com esta no infinitivo. Ver acentuado é conjugação do verbo ver. E outra pra não confundir conjugação vir. Essa foi a nossa música, a gente espera que você tenha gostado. E vamos agora para a resolução de questões aplicando a música para a gente matar essas questões. E sempre com aquela dica, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho para treinar o seu cérebro. E depois você olha a resposta. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Edital Encantado 2020. Assinale a alternativa correta para a formação das seguintes frases. 1. Mário vê que está seguindo o caminho certo. Qual seria aqui o verbo que a gente utilizaria? Ver acentuado, ver com R ou vir? Aqui no caso, quem vê? Mário. Mário é ele, terceira pessoa do singular, presente do indicativo, verbo ver acentuado. Mário vê. 2. Ela não vê o quanto isso me faz mal. Mesma situação da alternativa 1. Então, quem não vê? Ela, terceira pessoa do singular, teremos o verbo ver acentuado. 3. Eu posso ver isso para você amanhã. Aqui perceba que temos o verbo posso. Então, criamos uma locução verbal. Fica posso ver, é a nossa locução verbal. Então, aqui só poderia ser o ver com R no final. 4. Se ver, se vê ou se vir, sua irmã diga que mandei um beijo. Principalmente depois das palavras quando e se, utilizaremos o verbo no futuro do subjuntivo vir. Sendo assim, ficamos com a alternativa B. Vamos ver na nossa música. Vamos aprender sobre o verbo ver. Ver com E está no infinitivo. Ver acentuado é conjugação do verbo ver. E outra pra não confundir conjugação vir. Próxima questão. Considerando o contexto da frase, marque a alternativa em que a palavra destacada está escrita corretamente. Letra A. Marta quer vir aqui hoje para te ver. Atenção! Veja que esse primeiro verbo, o vir, é o nosso verbo que indica deslocamento. Se ele estivesse no futuro do subjuntivo, seria vier. Não confunda com o futuro do subjuntivo do verbo ver, que é vir. Exatamente, escrito da mesma forma. Então, cuidado para não confundir esses dois. Aqui ele está aplicado corretamente, porque se refere ao deslocamento de Marta. Então, ela quer vir aqui hoje para te ver. Veja que temos uma preposição antes, o para.
então utilizaremos o ver com R, tá certinho. Mas vamos analisar as outras. Letra B. Ele falou que vai ver se pode ir conosco. Veja, temos o verbo vai. Aqui é uma locução verbal, vai ver com R no final. Então, o V acentuado está utilizado de forma incorreta. Letra C. Saulo vê muitos filmes e lê muitos livros. Veja que o verbo ler está empregado de forma correta, lê acentuado. Então, aqui deveria ser o V acentuado. Quem vê? Saulo. Ele vê. Então, está errado. Letra D. Quando ver Patrícia, diga que sinto saudade. Parece que está tudo certo, não é mesmo? Mas sabemos que não está correto porque, principalmente depois das palavras quando e se, utilizaremos o verbo ver no futuro do subjuntivo. Então, teria que ser quando vir Patrícia. Sendo assim, ficamos com a letra A. Vamos ver na nossa música. Ver com R, locução verbal. Laura vai ver se a festa está legal. Preposicionado. Fique por perto pra ela ver seu carro. Mais uma questão, o mesmo enunciado, ele quer a resposta correta. Letra A. Não consigo ver o que está escrito aqui. Veja, aqui temos o verbo consigo, então deveria ser consigo ver, com R no final. Então, está empregado de forma incorreta o V acentuado. Letra B. Ela vai ver se pode te atender. A mesma coisa. Verbo vai ver, o nosso verbo deveria ser com R no final. Errado também. Letra C. Se eu ver aquele homem, vou falar tudo o que penso. Aqui deveria ser o vir, porque lembra que depois de se e quando, principalmente, utilizaremos o futuro do subjuntivo vir. Então, o verbo ver está empregado de forma errada. E letra D. Bárbara não vê nada sem óculos. Certinho. Bárbara não vê, ela, terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Vamos ver na nossa música. Vê acentuado a som de ver. Laura vê que a festa não vai render. Fique por perto assim ela vê você. Imperativo. Vê logo isso e tenha objetivo. Mais uma questão para acharmos a resposta correta. Letra A. Bia, você pode ver isso para mim, por favor? Vejam, temos o verbo pode antes, então aqui seria uma locução verbal. Pode ver. Ver com R no final, então está incorreto. Letra B. Bia, você vê isso para mim, por favor? Quem pode ver? Bia. Então aqui deveria ser o V acentuado. Letra C. Quando vir meu primo, diga que preciso falar com ele. Estamos utilizando o verbo vir, que é a conjugação do verbo ver no futuro do subjuntivo, logo após a palavra quando. Então, está certinho, já temos nosso gabarito. Vamos ver a letra D. Quero esperar aqui para ver se vai dar tudo certo. Veja que temos uma preposição, o para, e depois de preposição utilizamos o ver com R. Então, está errado. Vamos ver na nossa música. Fios e depois de quando e se vi João, diga que estou aqui. Quando vi Maria, fale que não vou sair. Então é isso, pessoal. Essa foi a resolução de questões aplicando esse método M. A gente espera que você tenha gostado e nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e temos também um grupo exclusivo no Telegram. Se você quiser fazer parte desse grupo e estiver assistindo pelo YouTube, o link está na legenda. Se você estiver assistindo pelo Instagram, o link está na bio. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos agora aprender a explicação